Teolândia, uma cidade charmosa no coração do Baixo Sul da Bahia, está a cerca de 280 quilômetros da capital Salvador, fazendo limite com municípios como Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Nilo Peçanha, Venceslau Guimarães, Ubaíra e Jiquiriçá. O que nós sabemos da história de Teolândia é muito da memória oral, é do que se conta, do que a gente ouve falar dos mais velhos, por conta de que não temos muito escrito. A gente não tem a história de Teolândia, ela não foi contada nos livros como a gente costuma ouvir e ver em outros lugares. E conta-se que, e aí a gente pensa que por volta de 1940, mais ou menos, com o advento da construção da BA-02, que depois passa a ser chamada de BR-101, as pessoas começam a chegar aqui e começam a criar um povoado, né? Inicialmente era chamado de Marco de Rio Preto, em homenagem ao rio que corta a cidade. E, segundo os relatos, morava um senhor aqui chamado João Cabeça. Ele fazia a travessia das pessoas de um lado para outro aqui do rio, né? Tanto do lado de lá de Teolândia, do lado de cá. E esse senhor era responsável por transportar tanto as pessoas quanto os alimentos, móveis, algumas coisas que as pessoas tivessem, os objetos de forma geral, eram trazidos por ele de um lado para outro. Isso de canoa, atravessado de canoa na época. E com o tempo foram chegando outras pessoas para habitar esse lugar. A gente acredita que por conta da dificuldade de acesso, era muita mata nesse tempo, então as pessoas chegavam aqui com muita dificuldade e procuravam justamente a beira do rio por a questão da fartura de alimentos, né, de peixe, né, de alimentos de modo geral, e da água. Por volta de 1940, começou a exploração desta região com a construção da rodovia Santo Antônio de Jesus Gandu, o que deu origem ao pequeno povoado às margens do Rio Preto. Esse povoado cresceu principalmente graças ao comércio e à agricultura, levando à criação do distrito de Burietá em 1953, que era parte de Taperoá. Depois, em 1962, o distrito foi elevado à categoria de município com o nome de Teolândia, que significa Terra de Deus. A gente entende que as pessoas chegaram aqui bem antes da rodovia, né? Não foi só a questão da construção da rodovia, porque quando o pessoal chegou aqui para construir, já tinham moradores, né, que faziam parte disso. E mais tarde eles vão construindo casas. A década de 90 no Brasil foi marcada por uma série de acontecimentos significativos que influenciaram profundamente a sociedade, a economia e a política do país. Aqui estão alguns aspectos importantes desse período: Plano Real e estabilidade econômica, globalização e abertura comercial, avanços tecnológicos, cultura pop e movimentos sociais, transição política. Vamos agora conhecer Teolândia na década de 90. O que você gostaria de descobrir sobre essa cidade nesse período? A década de 90 em Teolândia foi um período rico em tradições culturais, onde o sagrado e o profano se fundiam em uma atmosfera de fé, arte e alegria, definindo profundamente a identidade da comunidade. Eventos religiosos, como os reisados e o Bumba Meu Boi, juntamente com práticas contemporâneas, como os tapetes de Corpus Christi, enriqueciam o cenário cultural local. O período junino, com destaque para a festa de Santo Antônio, era o ápice dessas manifestações, com celebrações religiosas seguidas por animadas quermesses e apresentações musicais que atraíam pessoas de toda a região. As fogueiras nas portas das casas simbolizavam a união da comunidade, onde se compartilhavam comidas típicas e licores, fortalecendo os laços de amizade e vizinhança. Teolândia era, portanto, um lugar onde as tradições culturais permeavam a vida diária, deixando um legado duradouro na memória de seus habitantes. Eu sou nativo daqui, né? Não sei se é Caiçara que fala, é Caiçara, que nasce e continua na cidade. Eu nasci aqui em 67, eu tenho 56 anos de idade. Nunca saí daqui, exceto para estudar na Neymar, em Valença, no período. Fora isso, estou aqui
desde os primórdios, e continuo aqui, eu gosto daqui, mas é um lugar que eu nasci, que meus pais continuam aqui, meus familiares todos, né? Não penso em sair daqui. E eu sou feliz aqui da minha maneira, do meu jeito, né? E hoje Teolândia está uma cidade dessa que faz prazer a gente morar. Nesse período, Teolândia mantinha sua forte tradição na produção agrícola, com destaque para as culturas de cacau, banana da terra e mandioca, que continuam a ser pilares importantes da economia local. Naquela época, a produção agrícola era mais artesanal, com técnicas tradicionais sendo empregadas, embora já houvesse algumas modernizações em curso. Essa década também foi marcada por um crescimento gradual do comércio na zona urbana de Teolândia, à medida que a economia se diversificava e as atividades comerciais se expandiam para atender às necessidades da população local e das áreas circundantes. Eu nasci em Teolândia, então por ter nascido em Teolândia e meu pai ser o Zé do Café, como as pessoas chamavam, né? Que meu pai, meu nome Zé Morrino, é Zé do Café que o pessoal chamava, eu acabei trabalhando no balcão da padaria, então eu tive uma aproximação muito grande com as pessoas. Muita gente mesmo. Aqui da cidade mesmo, para te falar a verdade, eu acredito que 70% da população daqui da cidade entrou naquela farmácia. E da zona rural, eu acredito que uns 90%. Porque eu conheço praticamente quase todos os lugares onde essas pessoas moram. Bem, eu falo até hoje na década de 90, para mim é um prazer, né? Eu já visto que foi a melhor época, o melhor período, né? A década de que a mais que eu tenho saudade é 80 e 90. A 90, o comércio da Teolândia é um comércio, eu diria, forte, principalmente no ramo de confecções. Eu já vi que naquela ocasião também não tinha essa facilidade de compras pela internet, até mesmo essa facilidade hoje de você encontrar coisas, né, via internet. Então, as lojas que tem em Teolândia, as confecções eram muitas lojas, e existia uma competição muito forte aqui, tanto que chegava no período de festa, quem apresentasse uma coleção de inverno, uma coleção de verão mais forte, saía na frente. Nós já vimos que tinha também as festas chegando, seja era de final do ano, né, o verão, que é a coleção da época, a coleção do verão, né, e a do inverno que a gente aproveitava para apresentar a festa da banana, que até então era a festa do Padre Antônio, e do São João. E isso gerava muito emprego, porque a gente tinha que contratar funcionários para poder ajudar nas vendas, a venda era forte, principalmente na festa do São João, que era 30 dias direto, tinha uma 30. E sempre nós pegávamos também o festejo de São Paulo do Aranhas e o nela, sempre a gente pegava quase a cidade de festa aí e que vendia. E com isso a cidade se desenvolveu, entendeu? O comércio cresceu, tiveram novos investidores para vir, colocar comércio de outros ramos de atividades. E hoje, até hoje, tem gente aqui que veio nessa época e está aqui até hoje com seus comércios abertos. No ano 95, né, a loja com o nome da minha filha. O nome da minha filha é Maria Eduarda. Aí, como era Duda, eu botei Duda Calçadas. A Duda Calçadas, na verdade, aqui em Teolândia, na época, ela veio como se fosse para revolucionar o que tinha em relação a calçados e roupas na época, né? Era uma lojinha pequena, compacta, mas que as pessoas passaram a acreditar no que a Duda proporcionava às pessoas. A Duda Calçadas, qualquer cliente chegava lá e encontrava produtos que você não precisava mais seguir locado aqui para em outras cidades, né? Então, por exemplo, as tendências daquela época, por exemplo, o que está na moda é tal coisa, a Duda Calçadas tinha. É tal roupa que está usando, a Duda Calçadas tinha. Eu comecei com uma lojinha chamada Retalhão, me lembro bem que foi nos idos de 94, eu abri essa loja, Retalhão, fazendo analogia ao Retalhão de Dandu que existia. E aí comecei com tecidos em quilo, comprava distante de Minas Gerais, fiz pedidos, trazia aqui. E foi assim que eu comecei a crescer, comecei a colocar outros produtos também junto com a loja existente. Sábado aqui, eu sábado que a rua parecia até mesmo uma cidade maior do que Teolândia, uma cidade de porte maior. A loja sábado aqui parecia formiga, literalmente falando, formiga do carrinho, como diz. Era muita gente e tudo se vendia.
qualquer pessoa que coloca uma mesinha no jardim, na praça, vendendo a sua batida de gengibre, a sua batida de licor de cacau, ou de o que quer que seja, o seu ovo cozido, o seu queijado, tudo saía, porque a rua tinha movimento, tinha gente. E, consequentemente, o dinheiro ficava na cidade. No começo da nossa época, nos anos 90, né, nós tínhamos os desafios, a gente se mudou muito bem. Afinal, tinha época que o comércio não tinha movimento. E centralizado por movimentos maiores, eram 2 vezes ao ano. Era no final de ano e o meio do ano, que é o mês de junho. Mas eu diria que a partir de abril, já com a perspectiva das atrações que vinham para a festa, do movimento que estava por vir, já circulava o movimento e aí começava a se vender. Logicamente, no mês que vendia mais, era mais de junho. E ficava a expectativa para o final do ano, que é o verão. O verão, eu diria que é um pouco até mais esperançoso, porque a gente pega lá a partir de novembro e até o carnaval. O carnaval fica sempre fevereiro e março. E aí, consequentemente, a gente tinha essa alegria de saber que nesses 2 períodos a gente ia vender mais. Lógico, depois disso, cai o movimento enfraquece, é o pilha-pilha, mas é normal. E tinha esse desafio de ficar esse período mais parado sem movimento. A predominância da população rural, como indicado pelo censo de 2021, sugere que a vida na zona rural de Teolândia era a norma, com a agricultura sendo a principal fonte de subsistência para a maioria dos habitantes. Isso era ainda mais acentuado nos anos 90, com a vida rural desempenhando um papel central na identidade e na economia da região. Nessa época dos anos 90, eu lembro que aqui em Teolândia, não só em Teolândia, como na região toda, teve um boom e foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, que foi uma época de uma colheita de cravo que teve aqui na região. O valor do cravo, por exemplo, era R$1, por exemplo, o quilo, né? Ele foi para R$15 na época. Isso aí melhorou o comércio de uma forma geral na região. Em relação à blusa calçada nessa época, eu lembro que eu pedia 72 pares daquela sandália Kenner. Que naquela época a sandália estava no auge aqui. E todo rapazinho de 15, 16 anos, nessa época, eles tinham dinheiro para chegar lá na loja e comprar uma Kenner à vista, que a gente vendia passando de sala comprando à vista. Nessa época, foi uma época do cravo que melhorou muito a vida de muita gente. Muita gente se deu bem nessa época. A produção agrícola em Teolândia nos anos 90 empregava uma grande parte da população local, contribuindo significativamente para o sustento das famílias. E ainda é, pois segundo o IBGE, no ano de 2020, a região produziu 36 mil toneladas de banana da terra, 3.820 toneladas de cacau e 3.800 toneladas de mandioca, demonstrando a importância contínua dessas culturas na economia local, ainda representando uma parte substancial da atividade agrícola. Em Teolândia, nos anos 90, a culinária local era repleta de sabores tradicionais e ingredientes típicos da região. Tínhamos muitos alimentos derivados da mandioca, como o tradicional beiju e a saborosa tapioca, que eram presença constante nas mesas dos teolandenses. No processo da farinha, a gente tem que comer a manaíba, cortar a manaíba, fazer as covas na terra e colocar de novo a manaíba na terra. Depois de um ano, a gente vai lá e arranca aquela mandioca e coloca no ponto, e raspa aquela mandioca e coloca na caipirinha, aí passa na bolina que é ali, né? Depois da bolina a gente coloca na prensa para enxugar, depois que enxuga, a gente torna de novo. Serva a massa, depois da massa a gente coloca no arquidão para poder voltar para fazer a farinha, como vocês estão vendo aqui. As bananas da terra também eram muito apreciadas pelos moradores locais, sendo um ingrediente essencial em diversas receitas da região. Com o rio que corta a cidade, era comum ver os moradores pescando piabas e preparando esses peixinhos fritos, que eram uma verdadeira iguaria. E não podemos esquecer dos famosos licores da cidade, como os produzidos pela talentosa Dona Rene, que se tornaram uma tradição gastronômica local. Comecei fabricando e dando aos amigos, depois os amigos, eles começaram a cobrar para eu fazer, para vender. Aí depois eu vi que tinha uma boa saída, eu comecei a incrementar. Aí eu faço de mel de cacau, de jabuticaba, de genipapo, de maracujá, de gengibre. E aí eu comecei, né? Cada ano eu botava um sabor, outros sabores, e incrementava outros sabores. Cada ano
incrementava mais sabores. E aí começaram a divulgar e hoje os meus licores já vão para São Paulo, muita gente compra para São Paulo, outros levam para Minas, outros levam até para Rio Grande do Sul já foi. Né? Sempre que vem gente aqui visitar a cidade, compra meus licores. E depois surgiu a festa da banana também, aí eles compram meu licor, né? Eu acho que até para me ajudar. E leva e lá vai ficando conhecido. E o povo começa a divulgar, e o povo me liga, muitas vezes me liga de Léo, de outros lugares, querendo que até exporte para lá. Todo mundo bate aqui na minha porta para comprar o licor. Assim, eles começam agora, do mês de abril em diante, já começa a comprar menos. Aí começa a comprar mais no final de maio, entrando no mês de São João. E na véspera de São João, o licor não dá uma corrida. O licor que eu fabrico, assim, 1.000 litros, 1.500 litros. Além disso, havia sempre pessoas vendendo e fazendo acarajé e outras comidas de rua que faziam parte do dia a dia dos teolandenses nos anos 90. A culinária local de Teolândia nos anos 90 era uma verdadeira celebração de sabores e tradições, que até hoje são lembradas com saudade pelos moradores dessa encantadora cidade. Nos anos 90, a vida dos adolescentes de Teolândia era repleta de brincadeiras e amizades que ainda hoje são lembradas com carinho. O Colégio Líbia Tinoco Melo se destacava como centro da juventude, promovendo atividades estudantis e sociais que moldavam o futuro da comunidade. Trabalhei no Colégio Líbia Tinoco Melo, do 1º ao 3º ano. Foi uma experiência muito enriquecedora, principalmente quando tinha aula de música e aulas e as gincanas, que era uma forma da gente estar mais próximo dos alunos, trocar mais experiência. Aconteceu um dia de um aluno chegar para mim e dizer que ele tinha morado em São Paulo por muito tempo, chegar para mim e dizer que ele guardava boas lembranças do tempo que estudou lá e que eu fazia parte disso, que ele achava que eu não só ministrava aulas, como estava também presente. Aí eu disse, eu não achei que vocês lembrassem lá do professor, assim. Ele disse, guarda lembrança sim. Tudo isso que a gente ouve, esses mimos, essas coisas, esse reconhecimento dos alunos, faz a gente ser muito feliz, né? Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, muito realizada. Além das atividades escolares, os jovens se divertiam nos rios aos domingos, jogando futebol e gude nas ruas. Na era em que a internet ainda engatinhava e os celulares eram raridade, a diversão estava nos desenhos animados como Tartarugas Ninja, Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon, além dos programas de TV como o Show da Xuxa, que animavam a garotada. Essa década marcada por mudanças sociais, culturais e tecnológicas que moldaram a identidade dos jovens de Teolândia. É a cidade na qual eu cresci e vivi, então tem uma conexão afetiva muito forte com Teolândia. E vivi uma adolescência e uma infância muito maravilhosa, né? Era uma época que a gente gozava de bastante liberdade, não estávamos tão conectados em ferramentas como smartphone, na verdade nem existiam, né? Então as conexões entre pessoas eram muito fortes. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu estou em algum lugar, eu falo com as pessoas, se você quiser falar mal de mim, fala. Agora não fale mal de Teolândia. Teolândia, na verdade, é a minha paixão. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu tive meus amigos, foi aqui que eu tive uma infância totalmente sadia, adolescência mais ainda, entendeu? Fui cercado de amor, muito amor e muitas pessoas boas. Eu, graças a Deus, eu tenho essa facilidade hoje ainda, de onde eu chego ainda encontro muitas dessas pessoas que me viram crescer, e que, como eu te falei, falar em Teolândia é muito bom. Os anos 90 em Teolândia se tornaram inspiração e cenário importante no livro Coração de Dragão, Histórias sobre o Álcool da Adolescência, escrito por Antônio Roque Júnior e pela professora Neila Bruno. Nessa obra literária, os autores encontraram inspiração em Teolândia para explorar as ruas, os lugares e as experiências dos personagens, proporcionando uma narrativa que se conecta intimamente com a realidade dessa cidade. Essa ambientação enriquece ainda mais a leitura, permitindo a imersão completa no universo abordado e evidenciando a importância de Teolândia como pano de fundo para a discussão sobre o consumo de álcool na adolescência. Os autores valorizaram e destacaram a cidade de Teolândia de forma significativa em seu livro, reconhecendo sua identidade e singularidade.
Oração de Dragão, histórias sobre o álcool na adolescência, oferece uma reflexão sobre o consumo de álcool na juventude, convidando os leitores a apreciar a riqueza cultural e emocional de Teolândia. Quando a gente escreve um livro, ou simplesmente a gente conta uma história, é impossível a gente não colocar nossas impressões nessa história, nossas questões pessoais. Então, nesse livro Coração de Dragão, existem muitas situações que vivi e muitas recordações sobre Teolândia. Então, na leitura do livro, você vai se ver nessa cidade naquela época, as ruas, os locais que os adolescentes à época frequentavam, seus costumes, as idas aos rios, os fliperamas. Então é uma imersão, né, na adolescência dos anos 90 e na cidade de Teolândia, que tem todo um charme especial. Preservar a história e a memória de Teolândia nos anos 90 é essencial para manter viva a identidade e a riqueza cultural dessa comunidade. Ao olharmos para esse período, entendemos a importância de resgatar e valorizar as tradições, os costumes e os eventos que marcaram a vida dos teolandenses daquela época. O resgate histórico nos oferece uma visão do passado, permitindo que as futuras gerações compreendam e apreciem a herança cultural deixada por seus antepassados. É uma oportunidade para se conectar com as raízes, entender a evolução da comunidade ao longo do tempo e valorizar as contribuições dos seus predecessores para o presente. Valorizar as memórias de Teolândia nos anos 90 é celebrar a diversidade, a criatividade e a resiliência de seu povo. Reconhecer que o passado é uma fonte inesgotável de inspiração e aprendizado. E ao preservarmos nossa história, garantimos um legado para o futuro. Convidamos a todos a se envolverem nesse processo de preservação e valorização do patrimônio cultural de Teolândia, para que as memórias dos anos 90 continuem a inspirar e emocionar as próximas gerações que estão por vir. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu estou em algum lugar, eu falo com as pessoas, se você quiser falar mal de mim, fala. Agora não fale mal de Teolândia. Mas é um lugar que eu gosto, que eu sou feliz aqui, amo Teolândia, amo o povo aqui. Não pretendo nunca sair daqui de Teolândia, não. Eu sou filha de Teolândia, nasci em Teolândia, me criei em Teolândia e moro em Teolândia, com todo orgulho. Todo mundo vive bem com a gente vive bem também com todo mundo. Mas é Deus que nós acabamos de morar, nós acabamos de ver, graças a Deus. Já estamos todos amigos, todo mundo. Aqui é um paraíso, graças a Deus, né? Hoje tá bom, não, hoje tá maravilha. Hoje aqui tá um brinco. Não tem precisão da gente sair pra fora mais de pra canto nenhum. Porque tem tudo, nós temos tudo aqui. Eu não saio mais daqui pra canto nenhum mais, irmão. Vou pra ir pra onde mais agora? Pro céu. A minha relação melhor possível. Amo todo mundo aqui do Teolândia. Pra mim, todo mundo aqui somos irmãos. A cidade é pequena, conheço todo mundo. Estou aqui para servir. Sirvo a todos que procuram, que batem na minha porta. Ou que me ligam, me pedem uma ajuda e eu estou aqui para servir. Embora eu tenha nascido em Venceslau, Guimarães, mas tenho um amor e um carinho tremendo por Teolândia, que foi um lugar que me acolheu desde o início dos anos 80, quando eu cheguei aqui para estudar, e foi Teolândia que me acolheu. E também para trabalhar e para viver, porque de uma certa forma eu passo muito tempo em Teolândia, porque eu trabalho em Teolândia, e eu passo muito tempo em Teolândia com essas pessoas. Então eu tenho um carinho muito especial por Teolândia, pelas pessoas de Teolândia. Então, para mim, isso não é um sacrifício dizer que amo, que gosto, que essa terra é minha também. Eu me sinto teolandense também. João Pastorinho, Enedino, Saturnino, João Cabeça, terra de Adalto Guimarães e Zacarias Borges de Oliveira, lasanha de banana, buqueca de banana, cacau, graviola e maracujá, farofa de banana e doce de banana pra completar. Buqueira junina, na zona rural, fazenda Paraíso, Buqueirão, minha fonte de inspiração. Ô minha terra, eu te levo no meu peito onde eu for. Teolândia, você é